Capítulo 340. Vê, você não está dificultando as coisas para mim? Ao ouvir o pedido de Aaron, Klein quase desenhou a lua carmesim em seu peito, mas finalmente resistiu ao impulso e respondeu muito sério: talvez haja algo em meu comportamento que o tenha levado a um mal-entendido. Mas devo dizer a você que a fé é algo que não pode ser mudado depois de decidida. Aaron imediatamente levantou os braços e fez um gesto de desculpas. Sinto muito por ter entendido mal sua fidelidade. Eu não deveria ter levado sua fé como uma piada. Tudo bem, nossas diferenças de fé não nos impedem de nos tornarmos amigos. Klein desfez a expressão falsa e sorriu. Isso não é verdade em Isaac e Feina Potter. Eles só podem aceitar uma fé. Em comparação, com tantas igrejas coexistindo por mais de 1400 anos, Loen e Intis eram muito mais abertas a esse respeito. Antes que Aaron pudesse responder, ele casualmente mudou de assunto. Você viu o Willception de novo? Estou me referindo ao garoto que amputou uma das pernas, aquele que disse que sua sorte iria piorar. Ele tinha certeza de que os falcões noturnos seguiriam as pistas fornecidas por Aaron, então se perguntou qual seria o resultado. Estava curioso para saber se a criança que mudou a sorte de Aaron ainda tinha o baralho de tarô em sua posse. Não, eu não o vejo desde que ele saiu do hospital. Aaron balançou a cabeça com firmeza. Que pena! Os falcões noturnos podem encontrar o endereço dele de acordo com os registros do hospital, e não é conveniente para mim estar envolvido. Claro, a criança pode ter se mudado há muito tempo. Após uma breve conversa com Aaron, Klein decidiu ir para o campo de tiro subterrâneo, familiarizando-se com seu revólver gratuito com balas comuns. Nesse momento, mais duas conhecidas entraram. Uma era membro do Conselho Nacional de Poluição Atmosférica, acionista da companhia Coin, Maan Mary, e a outra era a locatária de Klein, Stellin Summer. Todas usavam saias relativamente leves, o que as fazia parecer muito mais jovens. De acordo com as regras do clube, cada sócio só poderia trazer uma pessoa adicional. Portanto, a empregada de Mary e seu guarda-costas foram deixados no salão de recepção. Klein as cumprimentou educadamente e as elogiou por cortesia. Senhoras, vocês duas estão lindas como sempre hoje, mas há uma beleza que é diferente de sua beleza normal. Tendo entrado em contato com muitas figuras importantes recentemente, Mary sorriu e disse: Roselle disse que o exercício é uma necessidade da vida e Stellin está sempre em casa, lidando com assuntos triviais. Mesmo quando ela está fora, ela participa de festas e ouve óperas. A saúde dela está muito pior do que costumava ser, então eu a trouxe aqui para jogar tênis e squash. Com suas maçãs do rosto salientes, ela olhou em volta e viu um membro da Câmara dos Comuns e dois outros membros do Parlamento da área metropolitana de Backlund. Ela então se virou para Stellin e disse: Vejo alguém que conheço. Com licença, vou cumprimentá-lo. Você pode esperar por mim na biblioteca. Tudo bem, comparada a Mary, Stellin era claramente muito mais bonita, mas em relação a esta dama, ela parecia muito respeitosa e dócil. Depois que Mary se afastou um pouco, ela ergueu ligeiramente o queixo, olhou para Klein e perguntou: Senhor Moriarty, você parece muito ocupado ultimamente? Sim, eu estava trabalhando com muitos detetives para ajudar a polícia a investigar o caso de assassinato em série. Fizemos uma certa contribuição e recebemos uma recompensa considerável, respondeu Klein com sinceridade. Stellin cobriu a boca com a mão. Sério? Como era o assassino? Por que ele matou aquelas mulheres? Os jornais foram muito vagos. Sinto muito, tenho que cumprir a cláusula de confidencialidade. Klein habilmente inventou uma desculpa. Não é como se eu pudesse dizer a você que ele tinha um corpo de pelo preto, uma cauda lisa e brilhante,
e que gosta de correr de 4. Klein satirizou interiormente. Estelin assentiu com pesar e então perguntou curiosamente: então, quanto você conseguiu? Foi dividido entre um grande número de nós. Klein não respondeu diretamente. Havia mais de 50 libras? Estelin pressionou. Sim, Klein assentiu honestamente. Estelin Summer sorriu. Você ganha muito mais do que eu imaginava. Você realmente é um detetive competente. Não, pode levar anos para encontrar um caso desses. Klein sorriu e balançou a cabeça. Não importa o que aconteça, você provou sua habilidade. Os olhos de Estelin pareciam estar pensando quando ela disse: no próximo domingo, Luke e eu daremos uma festa em casa. Espero que você possa vir. Desculpe. Eu fui muito presunçosa. Vou pedir à minha criada que lhe envie o convite. Haverá muitas mulheres solteiras na festa, e seus pais ou mães terão empregos decentes e suas famílias ganharão mais de 200 libras por ano. Algumas delas têm empregos de meio período que podem fazer em casa, como datilógrafas. Todas são mulheres excelentes. E isso é um encontro às cegas. A senhora Estelin aprovou minha capacidade de ganhar dinheiro como detetive, então planeja me apresentar a uma garota? Mas aos olhos dela, eu só sirvo para estar com uma mulher desse nível? Muitos pensamentos passaram pela mente de Klein, mas depois de considerar a necessidade de manter a amizade dos vizinhos e o trabalho de preparar seu próprio jantar, ele concordou com um sorriso. Se tudo correr bem, estarei lá na hora. Estelin sorriu e disse: então Luke e eu estaremos esperando sua visita. Ela saiu sem dizer mais nada e entrou na pequena biblioteca do clube, enquanto Klein praticava seu tiro e poderes de Beyonder no pequeno estande de tiro fechado. Reticências. Às 9 horas da noite, Klein estava sentado em sua mesa, observando a lua carmesim gradualmente perfurar as nuvens, revelando um corpo inteiro. O véu vermelho claro, semelhante à água, se espalhou lentamente e o tempo passou a cada minuto. Quando eram 10h15, ele ouviu apelos ilusórios que pareciam em camadas. Klein facilmente adivinhou que era da senhorita Mágica. Fechando as cortinas, apagou as luzes, deu 4 passos no sentido anti-horário e passou por cima da névoa cinza. Lá, ele estendeu a mão para tocar a estrela carmesim que se contraía e se expandia. Em uma fração de segundo, a figura nebulosa de Force apareceu na cadeira com o símbolo de uma porta em camadas. Ela soltou um suspiro de alívio, levantou-se e fez uma reverência. Honorável Senhor Louco, você me salvou mais uma vez. Isso não é algo para se preocupar, Klein respondeu em um tom muito leve e casual. Force ficou sem palavras e sentou-se novamente. Ela estava pensando no que acabara de acontecer, então não disse nada. Quanto a Klein, não tomou a iniciativa de levantar nenhum assunto para manter sua imagem. Dentro do imponente palácio que parecia a residência de um gigante, o silêncio rapidamente se transformou no tema principal. Quando Force voltou a si, ela de repente sentiu que esta atmosfera era um pouco opressiva e desconfortável. Durante a reunião, ainda a senhorita Justiça, Senhor Mundo e companhia. Não havia necessidade de se preocupar com o silêncio completo, mas agora, há apenas o Senhor Louco e eu. O que devo fazer? Essa pressão é sufocante. Eu preciso dizer algo, eu preciso. Eu não posso ficar aqui sentada como uma idiota. Esse é o Senhor Louco. Ele certamente não se importaria com nada, mas estou tão nervosa e restrita. Force de repente sentiu como se estivesse sozinha com seu chefe quando entrou no mercado de trabalho. Embora Klein não fosse um espectador, podia ver claramente a contenção e inquietação da senhorita Mágica. Ele sorriu e disse: talvez você possa me contar como se tornou uma Beyonder.
Por exemplo, como você obteve a fórmula de aprendiz e aquela pulseira? Klein silenciosamente acrescentou a verdadeira questão que ele estava tentando resolver. Force relaxou um pouco e lembrou. Isso foi há quase 3 anos. Tinha acabado de me formar na escola médica de Backlund. Com a ajuda do meu pai, entrei em uma clínica particular com bons benefícios. Meu pai já havia se estabelecido no leste de Balan naquela época. Desde que a rota marítima segura para o continente sul foi descoberta, os jovens notáveis do reino começaram a espalhar suas pegadas por todos os cantos da terra. Meu pai, como oficial militar de baixo escalão, foi para o leste de Balan em busca de riqueza e poder. Minha mãe e eu fomos deixadas em Backlund sozinhas. Levaria meses até que chegasse uma carta distante enviada de barco. Esta situação não é incomum no reino. Eu conhecia um velho senhor que tinha 5 filhos, mas eles estavam no arquipélago, sul de Balan, no Vale da Paz ou nas planícies de Hagent. Eles têm sua própria carreira, sua própria família e sua própria riqueza, mas esqueceram que há um pai esperando por seu retorno todo esse tempo. Quando eu estava na escola primária, minha mãe ficou gravemente doente. Não tive escolha a não ser vê-la morrer impotente na cama do hospital, e meu pai levou 1 mês para responder a minha carta, dizendo que tinha uma nova família e uma nova vida no leste de Balan. Ele me deu todas as suas propriedades em Backlund e mais algum dinheiro. Acho que ele se sentiu um pouco culpado. Como escritora de best-sellers, Force dominou a arte de divagar. Como Klein não tinha nada para fazer, ele ouviu em silêncio, sem interromper. Ufa! Force suspirou e continuou. De qualquer forma, meu pai me apresentou à clínica Yosifov por meio do clube dos veteranos. O salário lá era muito bom e eu estava indo muito bem, mas estava um pouco ansiosa com o futuro. Por isso, trabalhei muito para aprender com os médicos mais antigos e trabalhei muito para economizar dinheiro até conhecer uma senhora idosa que vinha me ver regularmente. Ela era muito solitária e sem filhos, e seu parceiro havia falecido há 10 anos. Eu tinha alguma simpatia por ela, então frequentemente conversava com ela e a acompanhava. Certa vez, fiquei surpresa ao descobrir que ela era capaz de atravessar paredes, o que abriu um mundo totalmente novo para mim. Aquela velha disse que foi algo que o marido deixou para ela. Ela mencionou vagamente que, desde que não fosse membro de alguma família, aparentemente não havia maldição. Não muito tempo depois, ela estava tão doente que estava prestes a falecer. Ela me perguntou se eu queria me tornar alguém como ela. Eu era muito jovem na época e ainda tinha muitas fantasias na cabeça. Eu concordei sem qualquer hesitação. Ela me deu a fórmula e me disse para observar seu corpo depois que ela morresse e tirar o objeto brilhante que apareceria de repente. E foi isso que ela me deixou que poderia ser usado como ingrediente principal de uma poção. Além disso, ela me deu esta pulseira, me dizendo para não usá-la a menos que eu esteja em perigo absoluto. Ela também me disse para não prestar muita atenção aos delírios durante a lua cheia. Infelizmente, acabei não conseguindo evitar o perigo. Depois de usá-la uma vez, o delírio da lua cheia piorou. Parece que era uma viúva de algum Abraham. Ela usou sua própria experiência para provar que a maldição só existia na linhagem. Klein assentiu. Depois de se tornar uma Beyonder de alta sequência, os delírios não terão muito efeito sobre você. Espero que sim. Embora ela não acreditasse que poderia se tornar um Beyonder de alta sequência, ela acreditava no Senhor Louco. Reticências. Era segunda-feira novamente e, assim que Klein se levantou, desceu as escadas e viu uma folha de papel aberta na mesinha de centro da sala. Eficaz. Isso é bom. Klein imediatamente soltou um suspiro de alívio.
Às 15 para as 3 da tarde, ele prontamente foi acima da névoa cinza para preparar a nova reunião do clube de tarô. Ponto.